amados, viver é uma arte que se aprende. E isso quer dizer basicamente duas coisas. A primeira é que, diferente dos animais que aparentemente nascem como um software auto-executável que faz que o gato seja gato, o ser humano ele precisa aprender a ser humano. Precisa ser ensinado, precisa ser educado, ser cuidado, até que consiga andar com as próprias pernas. Pois ninguém nasce sabendo ser gente. A gente vai se tornando humano, vai se fazendo gente enquanto que a gente vive. Assim como não está determinado que tipo de gente você será quando crescer, também não está definido de antemão o caminho que você percorrerá ao longo dos seus dias. É bem verdade que os acontecimentos e muitos fatos da sua vida não dependem de você. Mas também é verdade que todos os dias você precisa fazer escolhas, tomar decisões. E essa é uma responsabilidade e um privilégio de cada um de nós. Então você precisa aprender a ser gente e precisa aprender a tomar decisões. É isso que Salomão está chamando de uma vida bem-sucedida. É isso que ele propõe a ensinar também no livro de Provérbios. E é nisso que consiste a nossa liberdade, nossa prerrogativa de decidir que tipo de gente queremos ser e decidir que caminho vamos percorrer enquanto trilhamos a nossa vida. Pois viver é uma arte que se aprende. E com essas palavras eu quero iniciar a nossa série de pregações do mês de agosto, onde nós queremos olhar um pouco mais a partir do livro de Provérbios, sobre o tema viver ou sobreviver. Diante desse tema, como temos vivido a nossa vida? Você vive ou apenas sobrevive? Diante dessa pergunta, o que nós respondemos? Vivemos ou sobrevivemos? Antes de nós respondermos, convido assim a olharmos e ver a definição também dessas palavras para refletir sobre o que isso nos mostra. Sobreviver é um ato de apenas subsistir, de permanecer vivo apesar de algo, com condições mínimas de vida. Viver já significa ter vida ou existência, aproveitar a vida, ou seja, quer dizer algo mais, melhores condições, viver com mais dignidade, com melhores situações e prazeres. E agora, você vive ou sobrevive? Para responder essas perguntas, vamos pensar de uma outra forma. Muitas vezes nós só analisamos se a nossa vida está boa ou não, falando da situação financeira. Mas será que realmente o dinheiro é tão importante assim? Precisamos saber o que é mais importante, se é ser pobre e ter a paz de Deus, ou ser rico e ter tormentos sem fim. Onde a nossa definição de viver bem não deve ser baseada em dinheiro, mas sim em Deus. Pois vivemos bem se estamos em comunhão com Deus, se estamos obedecendo a sua palavra, evangelizando, cumprindo o que a sua palavra nos diz. Pois se estamos dando ao dinheiro ou a qualquer outra coisa a nossa definição de viver bem, estamos agindo de forma errada, lutando em vão.
pois estamos nos desviando do caminho de Deus, buscando objetivos errados em nossa vida. A melhor resposta para esta pergunta seria, como diz, semigo, comigo, né? Sem Deus, eu sobrevivo. Com Deus, eu vivo. Mas como posso tomar essa decisão? Como tomar essa decisão sábia de viver com Deus, de viver e não sobreviver? Queridos, todos os dias nós tomamos muitas decisões. Começamos logo cedo, quando acordamos, temos que escolher qual roupa vamos usar para trabalhar, o que vamos comer até mesmo no almoço. E sem perceber essas decisões, elas vão moldando nossas vidas. Como disse Gayle Forman, uma escritora norte-americana, você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Onde cada decisão impacta a nossa vida e onde uma escolha mal feita coloca em risco a nossa vida e de todos que estão ao nosso redor. Onde o hoje ele é repleto das decisões que tomamos no passado e as escolhas de hoje elas irão refletir no futuro. Isso nos mostra a importância de tomar decisões sábias de acordo com o coração de Deus. Mas como ter clareza sobre cada uma delas, sobre cada escolha que fizemos? E o livro de Provérbios, escrito por Salomão, o homem mais sábio que existiu no Antigo Testamento, funciona como uma bússola que nos ajuda a navegar pelas águas escuras da vida, oferecendo-nos um caminho de sabedoria, de segurança, de satisfação. Aliás, assim como o pastor Leonardo, eu quero desafiar vocês a lerem o livro de Provérbios neste mês de agosto. Livro que nos dá dicas de como podemos viver bem a nossa vida. E assim eu quero compartilhar hoje aqui 3 dicas para tomar decisões sábias. A primeira delas é: não seja apressado. Conforme Provérbios 21, versículo 5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se observarmos os dias de hoje, fomos moldados em torno da cultura fast food, onde tudo acontece rápido demais. Mas a pressa é perigosa e nos leva a errar o caminho. Por isso devemos refletir, planejar, manter o nosso foco de para onde nós queremos levar a nossa vida e considerar as consequências antes de tomar qualquer decisão. E a segunda dica é: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Aqui eu estou falando, ouçam conselhos, conforme nós encontramos no Provérbio 15, versículo 22. É importante aqui nós reconhecermos que a autoconfiança, ela nos leva muitas vezes ao erro. Assim, precisamos ouvir pessoas sábias e imparciais que amem a Deus para nos aconselhar com a verdade, pois toda decisão tem um preço e que vamos colher de acordo com o que nós plantarmos, seja sucesso ou seja fracasso.
Por isso, não podemos esquecer que Deus é justiça e também misericórdia para nos ajudar quando nós buscamos nele toda a sabedoria que precisamos. E o terceiro conselho, que para mim é um dos conselhos mais sábios, e que por vezes nós negligenciamos esse conselho, é: busquem a vontade de Deus, conforme nós encontramos em Provérbios 16, versículo 1. Ao homem pertence aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Amados, ao construir planos, devemos lembrar que a vontade do Senhor foi revelada em sua palavra. Mas a falta de conhecimento, ela nos leva ao medo e desorientação. Mas ao estudarmos a Bíblia e pedirmos por sabedoria, recebemos do Senhor a orientação que nós precisamos para fazer escolhas com propósito e valores ensinados por Cristo. Fazer escolha, fazer planos para a nossa vida, são questões do nosso dia a dia. Pensem agora nesse instante sobre seus planos para esta noite, para esta semana, para este mês, ano e para além disso. Quais são os nossos planos? Talvez vocês queiram começar um negócio novo, talvez queiram construir uma família, os jovens que estão aqui. Talvez queiram viajar o mundo. Talvez queiram começar um ministério. Talvez queira ser voluntário na igreja. Talvez queira plantar um jardim. Talvez queira pagar as dívidas. Também em Provérbios 19, versículo 21 nos diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Com isso, eu não estou dizendo aqui que fazer planos é algo ruim. Até porque a Bíblia nos diz que nós iremos colher o que nós plantarmos. Portanto, devemos ser esforçados, não preguiçosos, para nos preparar para um futuro de forma sábia. Mas, simultaneamente, não devemos nos apegar a esses planos, pois apenas Deus conhece o quebra-cabeça completo de nossa vida, onde Deus está sempre trabalhando em e através do seu povo, concedendo o desejo e o poder para fazer o que agrada a Ele. Mas às vezes é necessário mudar a rota. Às vezes o que desejamos não é o plano de Deus, mas mesmo quando não recebemos o que esperávamos receber, Ele sempre zela pelo nosso bem e por sua glória. Jesus, Ele foi assim um exemplo também de como submeter os seus próprios planos ao entregar-se literalmente a sua vida por cada um de nós, pela nossa liberdade. E mesmo não sendo fácil, a nossa vida, o nosso futuro são diferentes, porque o propósito de Deus, Ele prevaleceu. E assim nós bem sabemos que também imprevistos acontecem em nossa vida. Quem de vocês já em algum momento planejou algo e no momento tudo dá errado? Ou algo diferente acontece daquilo que havíamos planejado? O que fazer quando isso acontece?
Para isso, o livro de Provérbios nos ensina que precisamos ter paciência e calma para resolver tudo e voltar ao plano original. Quantos imprevistos já fizeram você se desviar do caminho de Deus? Quantos percursos errados, pedras no caminho ou decisões equivocadas afastaram você do plano original de Deus para a sua vida? Por isso, ainda bem que as pessoas podem fazer os seus planos, porém, é Deus quem dá a última palavra. Por isso, não fiquem fora do rumo. Até porque Jesus, ele cumpriu o plano do Pai para que tenhamos vida, apesar dos imprevistos. Conta-se que, após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo. Este foi parar numa ilha fora de qualquer rota de navegação e mesmo assim não deixou de agradecer. Com muita dificuldade, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger ali do sol, da chuva e dos animais. O tempo foi passando e a cada alimento que conseguia, ele agradecia. Um dia, voltando depois de caçar e pescar, viu que seu abrigo estava em chamas. Desesperado, ele se revoltou e disse: perdi tudo. Deus, por que fez isso comigo? Chorou tanto e adormeceu. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado por um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram. Mas como souberam que eu estava aqui? Perguntou. Nós vimos o sinal da fumaça, responderam eles. Estimados, há momentos que passamos por situações difíceis e tudo o que desejamos é apenas sobreviver. E diante de tantas pressões, então assim sobrevivemos. No entanto, é necessário entender que uma coisa é passar por uma circunstância, outra bem diferente é viver nela o tempo todo. Infelizmente, existem pessoas como aquele sobrevivente no naufrágio que contentam-se apenas em sobreviver, pois sobreviver já se tornou tão normal que já não conseguem criar expectativas para novos horizontes. Isso nos mostra o porquê de tantas frustrações, insatisfações e vazios. Isso nos mostra um alto índice de buscas provenientes de motivações erradas, algo que tem complicado muitos cristãos. Mas Deus não quer que apenas sobrevivemos. Ele quer que vivamos e vivamos a vida abundantemente. E Ele conquistou através de Jesus para cada um de nós. Portanto, não fiquem perguntando: por que, Senhor? Quando algo não saiu conforme o planejado. Mas veja as circunstâncias como oportunidade para vocês avançarem. Onde aquele sobrevivente só saiu da ilha após a sinalização. Não sei de que forma as sinalizações de Deus chegarão para vocês. Mas estejam atentos, pois elas poderão proporcionar a sua sobrevivência, a sua vida, a sua fuga. E acreditem, Deus, Ele tem muito mais para nós do que podemos imaginar. O que por vezes parece ser o fim, talvez seja o fim, mas o início não seja o fim, seja ali o início.
o início para sair da zona de conforto, o início para romper fronteiras, o início para novas conquistas, novas etapas, novas estações, novos relacionamentos, nova vida. O início para viver conforme a vontade de Deus. Por isso, deixem Deus trabalhar em seu favor. Não fiquem ilhados assim como o sobrevivente queria ficar. Embarque rapidamente no navio enviado por Deus e viva tudo o que Ele tem para a sua vida. Viva e não apenas sobreviva. Viva! Tem uma música do Oficina G3, música Meu Legado, que diz o seguinte: viver sem nada tendo muito, melhor que muito sem ter nada. Deus, o meu muito é você. Que essa seja a verdade em cada um de nós, pois precisamos entender que Deus precisa ser o mais importante em nossas vidas, acima do dinheiro, do trabalho, dos amigos e entre tantas outras coisas. Agora vamos pensar novamente na pergunta inicial: você vive ou sobrevive? Que Deus assim possa nos ajudar, que nós possamos buscar sempre em Deus como prioridade, que podemos também viver, que assim podemos também viver a nossa vida e não apenas sobreviver. E que possamos refletir também a cada dia e buscar Deus em nossas vidas. Amém. Oremos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que aqui foi lida e pregada. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós não compreendemos as circunstâncias e as coisas que acontecem diante dos nossos olhos. Mas, Senhor, nós entregamos a nossa vida em teu cuidado. Rogamos a ti, Senhor, muita paciência nos momentos de angústia e de dificuldade. Senhor, conceda a nós o espírito do discernimento para compreender aquilo que é da tua vontade. Senhor, ajuda-nos a viver conforme o teu querer. Esse é o nosso desejo. Também, Senhor, é neste momento que nós pedimos que tua mão esteja não somente hoje, mas sempre sobre a Clarice, também o Carlos e a Kátia, esses novos membros que se tornam parte da nossa comunidade. Senhor, abençoa-os. Também, Senhor, nós oramos e entregamos em tuas mãos os aniversariantes deste mês. Cuide deles, derrame muita saúde, muita paz e muito amor. Ó Senhor, nós também queremos orar pelo Kevin, que está com água no pulmão, está internado em Joinville. Senhor, visita-o, restaure a saúde, se é do teu querer, cuide dele. Também, Senhor, neste momento nós oramos por todos os doentes, todos os acamados. Senhor, visita-os. Visite também, Senhor, os nossos amados e amadas, os de perto e os de longe. Conceda sobre eles também a paz e o amor e a misericórdia que vem de Ti. Por fim, Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos essa comunidade. Essa comunidade, Senhor, tem sido uma bênção aos Teus olhos. Cuida, Senhor, de cada membro, de cada um que por aqui passa para ouvir a Tua palavra. Também, Senhor, os grupos, que Tu possas motivar e fortalecer cada grupo, para que cada indivíduo possa exercer o dom conforme Tu deu. Ó Senhor, tudo mais que nós temos em nosso coração e que aqui nós não colocamos em palavras, nós colocamos aos pés da cruz, quando juntos nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos sair daqui sob a bênção e o cuidado de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Abençoa-te o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor, servindo a Ele com alegria. Ainda queremos entoar o último hino. A comunidade queira sentar. Também dizer que nós temos o cafezinho pós o culto, mas também a pastelada. Não preciso sair correndo, porque vai ter gente aí auxiliando a manobrar os veículos e a gente ainda não entende como é que a gente vai organizar os veículos nos dias de culto, mas aos pouquinhos ela tá aí, a gente vai dando um jeito, tá? Mas alguém vai estar auxiliando ali para sair então com o seu carro. Cantemos o próximo ano.